Amigos da TV Serra Farroupilha, quero cumprimentá-los. Olá, tudo bem? É hora da nossa entrevista do dia, do nosso bate-papo. Eu costumo dizer do telejornalismo local com os assuntos do cotidiano, os assuntos do momento, que estão sempre no foco, no horizonte da nossa programação de telejornalismo da TV Serra Farroupilha. Você nos acompanha aqui em Farroupilha pelos canais 26 e 526 da NET Claro para toda a região de cobertura da NET Claro em Farroupilha. E também Farroupilha afora, então você nos acompanha pelas redes sociais, a nossa página no Facebook, TV Serra Farroupilha. Aliás, você já foi lá? Se não foi, vá lá, curta, siga, acompanhe a nossa página. Quem já está conosco, sempre muito bem-vindo. Avise outros amigos também para acompanharem e compartilharem da nossa página no Facebook. Afinal de contas, o que é daqui, você vê por aqui. E também temos o nosso canal no YouTube, com todos os conteúdos que são gerados e produzidos pela nossa TV Serra Farroupilha. Ali, quando você tem tempo, com calma, você entra e acessa toda a nossa playlist, todos os conteúdos, enfim, você tem a oportunidade de acompanhar e também de assistir novamente toda a programação que integra a nossa TV Serra Farroupilha. Nós vamos tratar de um assunto hoje, porque para nós cristãos, a Semana Santa ela é revestida de muita importância. Aliás, ela é a semana das semanas, ou seja, é o centro, costumo dizer que é o centro da nossa fé, porque na Semana Santa nós temos o momento do amor de Jesus Cristo na Quinta-feira Santa, o momento da entrega e da dor de Cristo na cruz na Sexta-feira Santa, mas não termina na Sexta-feira Santa, tudo caminha para o sábado de Aleluia. Eu chamo o sábado da redenção, que marca a ressurreição de Cristo para o despontar do domingo de Páscoa. Páscoa é vida nova, assim como Cristo também inaugurou uma nova vida, mostrando à humanidade de que a morte não é o fim, é apenas uma passagem para uma vida em plenitude. E claro que as famílias, assim como Cristo também fez na Quinta-feira Santa, na Santa Ceia, reuniu os seus apóstolos, as famílias também têm um hábito muito forte de se encontrarem, de se unirem, de se reunirem também nesse período da Páscoa, para o domingo de Páscoa, enfim, para momentos especiais. Porém, nós estamos pelo segundo ano consecutivo, no furacão, no meio de uma pandemia ainda, que nós somos orientados pelas autoridades da área da saúde para não nos aglomerarmos, não promovermos aglomeração e mantermos ainda o chamado isolamento social ou afastamento maior entre as pessoas. E a pergunta que a gente se faz, então, como viver também esse período da Páscoa, que é marcado sempre na história da humanidade, sempre foi marcado pela proximidade das pessoas, e agora a gente tem esta orientação. Bom, tinha no ano passado também, mas no ano passado ainda tudo era muito novo, tudo era muito incipiente. Agora já estamos há mais de um ano com a pandemia, altos e baixos, infelizmente agora surfando em cima da onda, como a gente poderia dizer. Por isso nós convidamos, e tenho certeza que vai contribuir muito conosco, a psicóloga de Caxias do Sul, a Fabiana Paza, que também tem uma caminhada muito grande dentro da Igreja Católica, dos princípios religiosos, e ela atua na área da psicologia, sempre orientando as pessoas. Vamos ouvir um pouco do que ela tem a partilhar conosco sobre esse momento também. Fabiana, te agradeço pela oportunidade, prazer em ter você aqui na programação da TV Serra Farroupilha. Tudo bem com você? Tudo bem, Leandro. Muito obrigada pelo convite, por mais essa conversa certamente agradável que vamos ter, né? E também o meu carinho, o meu abraço a todos os que estão nos ouvindo e querendo também participar dessa nossa reflexão. Com certeza. Fabiana, nesse cenário que eu acabei colocando, enfim, de Páscoa, que sempre foi marcado na história da humanidade pelo encontro, pelas pessoas estarem juntas, celebrando esta nova passagem de vida, momento de pandemia que nos orienta a não nos aglomerarmos, a evitarmos as aglomerações. De que forma nós podemos celebrar
ou talvez da melhor forma, esse momento, a Santa Páscoa? Pois é, Leandro, eu acho que eu começo lembrando, né, do que o cardeal Tolentino, se referindo à pandemia, ele colocou que a pandemia ela antecipou o futuro, né? O nosso futuro, o futuro invadiu o nosso presente, ou seja, mesmo essa conversa que estamos tendo aqui através da rede social, isso tudo nos faz criar alternativas de nos comunicar. Então, não é porque estamos numa pandemia que nós necessariamente vamos viver uma solidão. Então, essa é a primeira mensagem, né? E fico muito feliz quando vejo pessoas de idade, né? Hoje lá o vovô, a vovó, os netos ensinaram a lidar no Facebook, a se comunicar, e as famílias fazem chamada de vídeo. Então, isso, desde o início da pandemia, vem sendo cultivado, e isso é totalmente necessário nesse momento, onde as pessoas, sim, elas devem permanecer em distanciamento, em alguns casos em isolamento, né, social, como nos dizem a Organização Mundial da Saúde, mas nós precisamos, aí eu entro com uma palavrinha, que é ser criativos. Então, principalmente aqui na nossa região, eu acho que, comparando com outras regiões do Brasil, nós somos uma região muito voltada para os vínculos familiares, né? Para a reunião de família, ao redor da mesa. E isso, claro, que numa pandemia e se perde, né? Se perde numa festa de aniversário, se perde numa festa de Natal e, principalmente, numa festa de Páscoa, aonde é realmente, como você disse, é uma grande festa para nós católicos e para nós cristãos. Então, como fazer isso? Eu diria que, num primeiro momento, nós estamos, sim, vivendo um trauma coletivo. Esse trauma coletivo é tudo isso que nós vemos e que, às vezes, nós, para nos proteger, nós até negamos e não queremos ver, não queremos tomar conhecimento, mas existe. Então, não é pela fantasia eu querer que não seja e não é. Não, embora eu não queira, eu posso até achar que não é tanto assim esse problema que estamos vivendo da pandemia, e aí respeito cada opinião que se tem, mas existe um problema, existe muitas mortes, existe muito medo no ar. Esses dias eu estava falando até com um casal que eu atendo, e eles viajaram de férias. E eles, quando viajaram assim para um lugar muito gostoso, no Nordeste, e quando voltaram, eles me comentaram, partilharam comigo assim: olha, é bom, a gente descansou, a gente conheceu, mas sempre com aquele clima de preocupação. De E eu diria, apreensão. de apreensão, e eu diria de responsabilidade. Porque só não se preocupa aquele que não tem responsabilidade. Aquela pessoa que tem responsabilidade consigo e com o outro, ela vai abrir mão de muitas coisas. Então, esse é o primeiro passo. Vamos celebrar a Páscoa? Sim. Existem, às vezes, pessoas que dizem: esse ano não tem Páscoa, porque não pode ter junção de gente. Não. O Senhor nos mostra, e esse é o sentido da Páscoa. O Senhor Jesus passou pela cruz. Podemos Com dizer que foi uma certeza. grande pandemia que o Senhor enfrentou naquele momento da vida dele, de vazio, de esvaziamento, de uma kenosis, né? De tudo que ele era e é de divino, de Deus, e se tornou totalmente humano, sofreu na carne tudo isso. Então, é esse Senhor que nós temos que olhar nesta semana. Mas que depois de todo o calvário veio a ressurreição. E eu então digo, Leandro, essa Páscoa, ela é uma Páscoa de esperança. Nós vivemos
como eu estava dizendo, num trauma, né, coletivo, mas isso, o que é um trauma? É algo que nos atinge, que nos amedronta, que às vezes nos paralisa, e essa paralisia, todos nós vamos ter um tempo para poder elaborar, principalmente as famílias que foram acometidas por essa doença, né? Então, as famílias que houve a doença, o Covid, e que superaram, e não houve morte, mas houve muito medo, muita insegurança, e também aquelas famílias que perderam, né? Então, mesmo quem está de luto por uma perda, seja por Covid ou não, olhar e celebrar a Páscoa é um momento de esperança, porque da dor, da cruz, vem a luz e vem a vida. Com certeza. Até você fala, gostei muito do termo, estamos num momento vivendo um trauma coletivo. É inegável, todo ser humano está abalado de uma forma ou de outra com a questão da pandemia. Talvez alguns muito mais, outros nível mediano, outros um pouco menos, e alguns dizem que não, mas no fundo acredito que possam estar também. A pergunta que eu te faço, Fabiane, nesse momento de trauma coletivo que nós estamos vivendo, a importância, eu nem vou dizer da religião católica, mas das religiões. As religiões são uma base para melhor superarmos esse trauma coletivo causado pela pandemia? Com certeza, Leandro, porque a espiritualidade ela é um alicerce, ela alicerça a nossa vida, e ela alicerça também, nos alicerça no momento de medo, de luto, de morte, de ameaça. E quando eu digo esse trauma coletivo, ele é realmente coletivo porque todos fomos atingidos. Mesmo aqueles que acham que não é tão grave foram atingidos pela questão até mesmo financeira, econômica, pelo dia a dia do comércio, nas ruas, da vida das pessoas, né? Então, a fé, e aí bem disse você, a espiritualidade, não necessariamente só da confissão católica, mas a espiritualidade nos traz o quê? A certeza, porque fé é uma certeza, é crer sem ver, né? Então, é uma certeza de que não estamos sozinhos. Eu não estou sozinha, você não está sozinho, minha família não está sozinha. Não estamos sozinhos, estamos sim no momento, e essa é a questão do coletivo. Estamos num barco, e num barco, numa tempestade, às vezes se acalma essa tempestade, quando todos pensam que já está tudo meio controlado, vem uma onda forte e invade e leva desse barco para o alto mar, vamos fazer essa metáfora, muitas vidas que amamos, né? E que faz parte da nossa vida. Mas a religião, a espiritualidade, a fé, ela nos dá essa força, nos dá essa esperança de que tudo vai passar. Pode demorar, a gente tem a esperança da vacina. Então, assim, né, falando da Páscoa, da celebração, do encontro das famílias, seja criativo. Graças a Deus, muitos dos nossos idosos já foram vacinados, né? E estão nesse caminho. Vamos até. Eu sou da área da saúde também, então eu me aproprio para dizer a primeira dose não garante a imunidade, tem que esperar completar tudo isso, né? O ciclo das 2 doses. Então, vamos ser prudentes. Por quê? Porque é uma situação, e essa é a novidade da pandemia na prática, porque a gente sempre fala, né, Leandro, de empatia, a gente fala de ajudar os outros, de cuidar dos outros, de ser caridoso, e a pandemia nos fez, quase que de uma forma obrigatória, a cuidar dos outros. Eu não vou na casa de alguém para cuidar desta pessoa.
parece uma contradição, de repente eu não posso lá ver minha vovó, e isso é tão importante, mas eu não vou, não porque eu não a amo, mas porque eu a amo, é que eu não vou. Não significa que tenha que abandonar, né, as nossas famílias. Eu acho que aqui entra, volto a falar da criatividade, né? Podemos sim, com o uso de máscara, eu até diria, não deixe de ver os seus pais, não deixe de alguma forma, encontrar a sua família, seja por telefone, seja por uma mensagem, seja pela janela, ou se, pelo jeito vamos ter um clima bom aqui na nossa região, na Páscoa, de se encontrar no pátio, né? E mesmo num distanciamento, nos fazermos presentes. Eu vejo que, diferente do ano passado, Leandro, o ano passado as pessoas estavam mais assustadas, né, com o novo, e também com a esperança que fosse a única vez. E que duraria menos tempo. Que duraria menos tempo. Então, é só essa Páscoa, então tá, essa Páscoa a gente não se encontra, e de repente isso se prolonga, e se prolongou para o Natal, e se prolonga agora, novamente na Páscoa. Então, eu diria assim, agora as pessoas estão, sim, cansadas de estarem só, né? Eu ouvi um dia de uma senhora, ela disse, eu prefiro até pegar isso do que não ver meus filhos e os meus netos, né? Claro que no desespero e meio minimizando o grande problema que seria ela pegar, né? Mas é esse sentimento, parece que as pessoas estão realmente jogando a toalha, e não é isso que tem que acontecer. Nós temos que aguentar firmes, nós temos que aguentar essa tempestade ainda nesse barco, pedindo que o Senhor, vivo, ressuscitado, esteja nele e nos conduza. Com certeza. Fabiana, eu vou pedir a gentileza sua, nós vamos ao nosso intervalo comercial, em seguida a gente volta, então, conversando mais sobre esse momento de Páscoa, esse momento de vida nova, também com esse momento ainda do cuidado com a vida, como você estava pontuando. A gente volta em seguida, logo após o nosso intervalo comercial. Ao apresentar os primeiros sintomas, dor de garganta, tosse, cansaço e perda do paladar, procure imediatamente atendimento médico. Esta atitude pode ser determinante para salvar sua vida. Uma dica Amesni. Farroupilha, berço da imigração italiana. Cidade acolhedora e que sempre recebeu de braços abertos as pessoas e as empresas que aqui chegaram, com vontade de crescer e prosperar. Suas belezas naturais, sua fé e religiosidade estimulam o esforço de transformar sonhos em realidade. Por todos esses encantos, o Super Apollo chega a Farroupilha, uma jovem empresa cinquentenária, para atender e servir a essa simpática comunidade, sempre comprometida com a segurança alimentar, qualidade e variedade de produtos e serviços. Aqui você é de casa. E estando presente nos lares farroupilhenses, o Super Apollo fará parte da história desta cidade encantadora. Obrigado, Farroupilha. Super Apollo, aqui você é de casa. Fazer a graduação EAD semipresencial na UniaSelv é ter a praticidade do EAD com o melhor do ensino presencial. Você estuda onde quiser e na hora em que puder, e quando pintar aquela dúvida, semanalmente um tutor dá aquela força para você que realiza atividades em sala, disciplina por disciplina. Tudo com mensalidades super acessíveis e nota máxima do MEC. Venha para a UniaSelv, EAD quando você quer, presencial quando precisar. UniaSelv, presente com 3 polos na região. Polo UniaSelv Caxias do Sul, na Rua Guerino São Vito, número 814, Shopping Világio Caxias, WhatsApp 99699-9118. Polo UniaSelv Bento Gonçalves, Avenida Osvaldo Aranha, número
1075, Cidade Alta. WhatsApp 984339645. Polo Uniaselv Farroupilha, Avenida Santa Rita, número 21, Sala 13, Edifício Rodolfo Antônio Feltrin, bairro Vicentina. WhatsApp 984471569. Chegou a hora de unir forças. Juntos, vamos cuidar das nossas famílias e da nossa comunidade. Queremos mostrar que Farroupilha é uma cidade grande em solidariedade e oportunidades. Por isso, com a reabertura do nosso comércio, é muito importante que você também faça a sua parte. Compre em Farroupilha e apoie o nosso lojista local. Com a união de todos, estaremos preparados para seguir em frente, pois nosso comércio é forte e vibrante. Em nossas lojas, você encontra tudo o que precisa. Fique ao lado do nosso comércio. Compre em Farroupilha e entre nessa corrente do bem. Uma campanha do Cindy Lojas Farroupilha. Estas imagens que você está vendo aí são das 4 unidades do Grupo Bigfer no país. Nossas fábricas têm mais de 100 mil metros quadrados de área construída e estão instaladas em Farroupilha, no Rio Grande do Sul, em Curitiba, no Paraná e em Votuporanga, em São Paulo. Somos o maior fabricante de acessórios para móveis da América Latina. Produzimos mais de 10 mil itens que atendem aos mercados moveleiro, metal mecânico, linha branca, metais sanitários e supermercadista no Brasil e no exterior. Temos frota própria, o que agiliza a entrega dos produtos de nosso catálogo para clientes de todo o território nacional. Estamos andando no caminho certo. Ter um seguro nos dias de hoje é tudo. É proteção e tranquilidade. Seguro residencial, de automóveis, seguro de vida, empresarial, rural, seguro responsabilidade civil e seguro de fiança locatícia. A Borfar Seguros é especialista em toda a linha de seguros. Uma equipe altamente qualificada lhe orienta da melhor forma para que você proteja o seu patrimônio. Então, não brinque com o futuro. Venha para a Borfar Seguros e cuide de tudo o que você já construiu na sua vida e também proteja o amanhã. Borfar, para ser livre é preciso estar seguro. Avenida Júlio de Cacilhos, 1325 Centro, fone 2628-2200, WhatsApp 54991469446. Agora também correspondente bancário do Santander para facilitar você no pagamento de suas contas. Nosso hospital está lotado. Nosso comércio está sofrendo. Nossas famílias estão chorando. Quanto mais será necessário perder? Cada um precisa fazer a sua parte. Não dá para vencer o coronavírus sozinho. Não aglomere, use máscara, lave bem as mãos. Você também pode salvar vidas. Unidos, vamos vencer. Uma campanha do município de Farroupilha. Farroupilha de todos.
Já estamos de volta aqui na nossa TV Serra Farroupilha, canais 26 e 526 da NET e também pelas redes sociais, com a entrevista do dia. Nossa gente se vê por aqui, o que é daqui você vê na nossa TV Serra. Hoje, novamente sozinho, não com a presença de convidados nos estúdios, mas a gente não perde o foco da nossa entrevista do dia. Nós estamos conversando com a psicóloga de Caxias do Sul, a Fabiana Paz, é nossa convidada, então, aqui na entrevista do dia também, nós estamos refletindo sobre a Páscoa, é importante falar da Páscoa. Essa festa cristã é o centro da nossa fé e também os cuidados com a pandemia. Dá para nós celebrarmos a Páscoa, dá para nós nos cuidarmos, como você dizia anteriormente, né, Fabiane? Nós precisamos buscar o meio termo, nem tanto um lado, nem tanto outro. Exatamente. E eu até digo o seguinte, né? Que seja mais uma Páscoa na serenidade do diferente. Aquilo que é diferente nos assusta, nos amedronta, nos torna, nos dá a sensação de uma impotência, né? E isso com certeza nos amadurece. Então, às vezes a gente ouve tanto das famílias: olha, a gente sempre fez assim, a gente sempre se juntou desta forma. De repente, esse ano, e realmente não dá para formar grandes grupos, e as nossas famílias às vezes são grandes, né? De fazer um grande almoço, um jantar, aquele peixe gostoso. Desta forma não dá, desta forma não será seguro, não será coerente. E nós cristãos, nós temos que recordar que nós olhamos para a luz verdadeira, nós não podemos nos confundir e nem confundir os outros. Nós temos que ter essa consciência de que não é seguro para a vida das pessoas, um aglomerado, uma família muito grande, num almoço. O que é possível? O que é seguro? Todo o cristão, ele vai cuidar da vida. Todo cristão, ele vai se colocar no lugar das pessoas, porque foi isso que Cristo fez. Hoje, na celebração de Quinta-feira Santa, né, Leandro, a gente até não vai ser possível fazer o lava-pés nas igrejas, né? Até pela questão da pandemia. Um gesto e um rito tão tradicional, né, que sempre acontece, já pelo segundo ano não vai acontecer. Mas na prática, no concreto, ele não vai acontecer. Na espiritualidade, na leitura da palavra, ele vai acontecer. E ele pode acontecer nas nossas vidas. O quanto eu posso estar lavando os pés da minha família, dos meus pais, de quem eu amo, realmente cuidando deles, né? Que não é os isolando, mas é criando uma alternativa para dar o meu oi, dar o meu abraço virtual, distante, mas dar o meu carinho, dar o meu olhar, né? Então, nós cristãos, nós temos muitos exemplos já, só nesse tríduo pascal, a gente tem muito exemplo do Cristo. O Cristo, aí ele lava os pés, ele institui numa mesa, né, com os amigos, ele institui a Eucaristia, que é alimento da nossa vida. Isso também muitas famílias não vão poder ir nas igrejas, porque é tudo muito limitado. Isso também é sentido, né? Sentido demais. Tem um salmo, que acredito que seja o salmo de hoje, da missa que vai ser rezada hoje, que diz: é sentida por demais pelo Senhor a morte dos seus servos, seus amigos. Então, o Senhor também está sofrendo conosco, o Senhor está do nosso lado, o Senhor está enxugando o nosso sofrimento, as nossas lágrimas, né? Então, nesse tríduo, então, tem isso, Jesus que se reúne com os seus amigos e que deixa esse memorial que nós celebramos até hoje. Nós também podemos nos reunir. Nós estamos nos reunindo aqui, né, Leandro? E estamos em segurança, você e eu. Quem está nos ouvindo está em comunhão conosco, está reunido.
Então, esse reunido, nós temos que abrir abrir mais os nossos conceitos, as nossas verdades, mas estarmos reunidos, principalmente na fé. E aí, na Sexta-feira Santa, o Cristo sofre, né? O Cristo, já hoje à noite, ele é entregue, né? E na Sexta-feira Santa, a gente lê, então, a paixão do Senhor, o Pilatos que lava as mãos. Quantas pessoas estão lavando as mãos para essa pandemia, né? Estão não considerando e não percebendo que existem muitas pessoas sofrendo. Eu acredito que eu passei Covid, eu fiquei hospitalizada no final do ano e eu via a dor também dos profissionais de saúde quando havia um colega de quarto que falecia, né? Então, isso tudo não pode nos deixar frios a isso. Não né? tocar na nossa vida, né? Não pode, porque senão eu não sou cristão, eu não sou humano, né? E aí pode ser que alguém diga assim, sim, então eu tenho que viver chorando, eu tenho que estar depressivo, eu tenho que estar só pensando nas mortes. Não, não é isso. A esperança é eu saber o que está acontecendo aqui, mas eu ter um olhar de que vai passar, de que nós vamos ficar bem, e que essas famílias que sofrem hoje a perda de um familiar, de um amigo, também vai conseguir, com a graça de Deus, elaborar esse luto, né? Elaborar, entregar ao Senhor essa dor e retornar à sua vida de uma forma ainda mais profunda, porque entende o que é a perda de alguém. Perda esta, né, Leandro, que a Nossa Senhora passou quando perdeu o Cristo, quando viu o Cristo sofrendo, quando viu o Cristo na cruz. E eu fico pensando a angústia dos familiares, e a gente viu, né, pelos meios de comunicação, alguns familiares na frente dos hospitais em diversos lugares do Brasil, né, rezando pelos familiares que estão nos hospitais, porque não se pode fazer visita, porque a pessoa fica isolada, às vezes ela falece, né, sem o olhar de algum familiar, a não ser só pelo vídeo, né? Então, Maria, nossa mãe, ela passou por isso também. Levaram o filho dela. E ela também só foi vê-lo quando ele estava, né, no Calvário, e não pôde fazer essa despedida, vamos dizer, né? Com então, certeza. dá para a gente ir refletindo sobre o tríduo pascal e trazendo muito para a nossa realidade, não para nos deixar tristes, mas para termos a certeza de que não estamos sozinhos. O Senhor, ele acompanha a cada passo nosso também nessa via sacra que estamos vivendo da pandemia. Até porque a Páscoa, né, Fabiane, é justamente o grande centro é a vida, é o cuidado com a vida, não uma vida só terrena, mas uma vida em plenitude. E hoje também a pandemia tem nos colocado mais do que nunca, despertado em nós, acendido a luzinha amarela, como a gente disse, que nós precisamos cuidar da vida. E entrando nesse eixo também, eu queria te perguntar, de que forma a gente pode cuidar da vida? Porque muitas vezes cuidar da vida não é só estando ao lado, conversando. Me parece que tem N alternativas para que a gente possa colocar em prática e demonstrar nesta prática o cuidado com a vida. Exatamente. Então, o amor é criativo. Por isso os casais de namorados, eles são muito criativos, né? A gente tem como ideia assim o início de um namoro, né? Então é aquela criatividade de ir numa janela, de cantar uma música, fazer uma antiga serenata, como a gente ouvia dizer, né? É mandar uma mensagem hoje via celular, mas eu diria assim, cuidar da vida é encontrar um meio de estar presente na vida das pessoas que a gente ama,
sem estar necessariamente fisicamente. Claro que o físico não é que ele seja substituído, mas ele pode ser não substituído, mas assim se tornar presente. Ele pode ser concretizado de uma outra forma, de um abraço que não vai ser um abraço físico, seguro, mas vai ser um abraço no olhar, vai ser um abraço num gesto. O nosso corpo, Leandro, ele fala. E a gente quase que não usa o nosso corpo para uma linguagem, né? No momento em que eu jogo um beijo para alguém, no momento em que eu aceno para alguém, eu posso. E aí eu fico pensando principalmente nas pessoas de mais idade, né? Nas famílias em luto, ficarem isoladas, sozinhas, é muito difícil. E nós cuidamos muito, né, nesta pandemia, com as depressões. O nível de depressão aumentou muito, certamente, né, nesse isolamento social. Então, as pessoas dizem, então, o que adianta se isolar e morrer de depressão? Nós somos uma cultura muito do 8 ou 80. Ou é tudo ou é nada. E isso nós não vamos sobreviver. Se nós entrarmos nessa, no tudo ou nada, então, ou eu não vejo ninguém, eu não falo com ninguém, e eu entro numa depressão, eu entro numa... Ou então eu me exponho e eu corro risco e coloco outras pessoas em risco. Nós precisamos, eu acho que esse é o desafio, foi e vai continuar sendo por um bom tempo o desafio da pandemia. Nós encontrarmos o meio termo de estarmos presentes na vida de uma pessoa, mas de uma forma segura. Então, o amor, ele é criativo. Seja criativo. Pense no seu avô, na sua avó, de uma forma criativa. A gente via até, né, o ano passado, às vezes, mostrava as pessoas plastificadas, né, para dar um abraço. Porque as datas, né, Leandro, elas fazem emergir das pessoas muitos sentimentos, muitas outras experiências. Então, nós precisamos levar em conta que as datas comemorativas, elas exacerbam os nossos sentimentos, as nossas emoções boas e ruins. Por isso, às vezes as pessoas podem dizer, mas o vô e a avó já estão em casa, né, há 1 ano sozinhos. Não é desta forma, isso não é o equilíbrio. Porque esse vô e essa avó também estão, sim, podem até estar depressivos de estarem tão sozinhos. Então, eu preciso... E a Páscoa, o Dia das Mães, o Natal, o aniversário dessa pessoa, é uma data marcante para a nossa vida, né? Não, porque a gente considera essas datas. Então, nós precisamos estar atentos nessas datas. Bom, é a hora da gente ser criativo, da gente se encontrar num pátio, da gente se acenar, da gente conversar mais de máscara, da gente enviar uma mensagem. O ano passado, o meu afilhado, ele quis vir trazer para os dindos aqui em casa, né, uma cesta de Páscoa. E ele veio escondido e tocou a campainha e saiu correndo e deixou a cestinha ali com uma cartinha para a gente, né? E isso foi totalmente maravilhoso. Nós não estávamos sozinhos em casa. Ele esteve na nossa casa, mas não daquela forma, né? De sentar, de comer, de tirar a máscara e de se expor. Então, as mesmas famílias se revezem. Hoje, combinem aí no grupo do WhatsApp quem vai passar na casa da avó tal hora, quem vai para não chegar todo mundo junto, porque não adianta não entrar na casa dos avós, né? E se aglomerarem todo mundo no pátio. Então, que é o que nós teríamos vontade de fazer. Então, vamos ser criativos, né? Mas não deixar de celebrar. Essas celebrações, essas festas, elas são muito importantes. E importantes para a gente ter ânimo também. Então, que a gente seja e assuma o compromisso, até com um olhar na ressurreição do Senhor. Que a vida vence e o mundo há de vencer essa pandemia. Infelizmente, nem todas as famílias venceram e vão vencer esta pandemia. Mas nós queremos nos solidarizar. E aí, falando nisso, né, Leandro, eu fico pensando quando a gente fala em solidariedade.
Eu, às vezes, me dá vontade, né, de sair, de passear, de juntar uns amigos, mas eu penso imediatamente naquelas famílias que estão sofrendo muito e que não tiveram oportunidade de dar um oi, de dar um tchau, melhor dizendo, de dar um tchau para o seu familiar, um abraço, né? Então, eu me solidarizo. Eu vejo que o olhar da empatia nos traz essa questão da solidariedade. Entende? Com certeza. Fabiana, o nosso tempo já está chegando ao final. Quero te deixar 1 minuto, no máximo 2, para a tua mensagem também de Feliz Páscoa. Ao mesmo tempo, te agradecer por esta oportunidade. Obrigado de coração por ter conversado conosco, partilhado essa conversa conosco e eu diria assim, nos reanimado um pouco, porque a gente precisa buscar constantemente a reanimação da nossa vida numa fonte, né? Jesus Cristo é a fonte, a Páscoa é uma fonte nesse sentido também, para que a gente possa alimentar mais a nossa esperança. Poderá não estar bom no momento, mas estejamos confiantes de que dias melhores virão e de que Deus não nos abandona. Por enquanto, te agradeço muito. Feliz Páscoa, a tua mensagem, fique à vontade. Muito obrigada, Leandro. Uma feliz e abençoada Páscoa para você, sua família, e uma abençoada Páscoa para você que está nos ouvindo nesse programa. Vamos pensar que a Páscoa, que seja um momento profundo de você se encontrar com aquele que te criou, com Deus. Não deixe de rezar, não deixe de vivenciar em algum momento uma leitura, escutar nas redes sociais, vão estar sendo transmitidas tantas celebrações. Se conecte com você mesmo, com sua família, mas com a fé que pode ter ficado abalada, esmorecida, revoltada, né? A fé deu uma balada aí, mas nessa Páscoa, resgate isso. Vamos, quem sabe, nesses 3 dias de Páscoa, substituir as nossas perguntas, as nossas revoltas, que são muitas, com as nossas razões. Mas vamos tentar, nesses dias, substituir isso pela oração, pela entrega, assim como Cristo se entregou ao Pai, com todo aquele sofrimento na cruz, e foi ao Pai e ressuscitou e trouxe para nós a vida nova, que nós possamos também trilharmos este caminho na Páscoa. Então, eu desejo muita paz, muita saúde de mente, saúde de espírito e saúde física, né? Então, o meu carinho, o meu respeito, e estaremos juntos na comunhão e na celebração desta Páscoa. Um grande abraço. Outro, muito obrigado, Fabiana Paz, a psicóloga de Caxias do Sul, que também tem uma caminhada muito bonita junto à nossa Igreja Católica, na Catedral Diocesana de Caxias do Sul, com a récita do terço, que já completou mais de 100 anos, em que diariamente, só foi interrompido em um período da pandemia no ano passado, mas a récita do terço na Catedral é uma das marcas da nossa religiosidade. E a Fabiana também tem toda esta vivência na caminhada da Igreja Católica e também nos orienta muito, nos preenche, nos organiza, eu assim diria, na área psicológica, porque todos nós precisamos nos organizar, senão a gente vai para cá, vai para lá e a gente perde o rumo. Então, talvez nos pequenos gestos, nas pequenas atitudes, né? A gente não pode tanta coisa, hoje a gente está privado, mas a gente priva de tantas coisas pelo amor às pessoas. Então, pequenas atitudes vão com certeza nos preencher e vamos celebrar a Páscoa desta forma. O importante é que nós sejamos tocados pela mensagem da Páscoa, pela mensagem do Evangelho e que depois a gente também consiga colocar na nossa vida uma vida nova, porque Páscoa é vida nova. Que não seja só mais uma Páscoa no nosso calendário, na nossa vida, mas que seja uma Páscoa que a gente possa também ir caminhando, ir melhorando, ir se tornando um ser humano melhor. Esse é o nosso grande foco. A todos, muito obrigado, feliz e abençoada Páscoa. Até o nosso próximo programa. Um abraço.
Música